O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhos oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, podereis verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, a Igreja celebra o terceiro domingo do tempo comum. Estamos no ano C, e para saber qual ano que a gente se encontra, é só a gente somar o ano que a gente vive e saber se é múltiplo de 3. Então, 2025, 12 2, 4, 5, 9, ano C. Então, assim a Igreja, ela conta, e para a gente saber qual ano que a gente está, é só a gente fazer essa continha. E a Igreja sempre celebra a liturgia, e a sua origem, ela tem a sua origem na cultura judaica, porque recordamos que nosso Senhor Jesus hoje ele abre no Santo Evangelho o rolo que corresponde ao texto do Isaías, profeta Isaías, capítulo 61, e ele vai como que ler o texto e dizer, depois que, olha, esse texto ele fala de mim, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Então, nosso Senhor, ele foi para a sinagoga como todo judeu, e depois de um tempo de preparação, porque o evangelho que a gente lê é o de Lucas, que é o do ano C, ele inicia no capítulo 1 e já dá um salto para o capítulo 4, ou seja, aquela parte do batismo a gente já viveu depois do Natal, dentro do Natal, e a parte do deserto nós vamos viver daqui a pouco na Quaresma. Então, o salto para o capítulo 4 é para dar início à vida de nosso Senhor, e é a primeira vez que para Lucas ele atesta que nosso Senhor Jesus leu o texto. Então, Nossa Senhora, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, estava na sinagoga, depois de todo o seu batismo, depois do tempo dele no deserto, quando começou a sua vida pública, eles foram para o templo rezar na sinagoga.
Nossa Senhora estava sentada no banco, como vocês estão, e Jesus estava no ambão, como aqui o Padre está, e ele começou a ler esse texto, e Nossa Senhora dizia: como é lindo meu filho lendo as Sagradas Escrituras, e estava muito feliz com o início da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus leu o texto que falava dele, e esse texto dizia o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito de sabedoria, e a sabedoria para a tradição judaica e também para a cultura grega é o amor, é o amor. Então Jesus está dizendo: o amor de Deus está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, cegos, e a recuperação da vista para eles, para libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. E ficou aquela expectativa: ele não vai meditar a palavra de Deus? Ele não vai fazer a homilia, o sermão? Aí ele depois levantou-se e disse uma única palavra: hoje se cumpriu esta palavra da Escritura que acabastes de ouvir. Por que esta pausa? Porque Nosso Senhor, se Ele tivesse continuado a falar imediatamente quando terminou a leitura, Ele estaria fazendo uma reflexão do texto, instruindo como mestre, Rabi. Ele era judeu, ninguém negava que ele era religioso, e ele tinha que seguir o rito, mas ele simplesmente silencia, faz um pouco então faz uma pausa, um pouco de meditação, e espera que todos prestem atenção no que ele leu, meditem no que ele leu. Depois ele volta e diz essas palavras: caríssimos, o que é o Espírito do Senhor? Tudo o que é meu é teu, diz Jesus. Tudo que está no Pai está no Filho. E quem está falando é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E esse mesmo Espírito está em cada um de nós que nessa Assembleia aqui está. Não duvide que este Espírito também, o Espírito do Senhor, está em você, no batismo, na sua confirmação do crisma. E por que observamos tantos católicos meio que entristecidos? Tem tudo. Eu não falo católicos, eu falo a começar daqueles casos de tantas desistências dos ministérios, casos de suicídio, abandonos, apostasia dos religiosos, né? Ou aqueles que estão se pendurando ainda em um tipo de espiritualidade porque não conseguiu se identificar com o Espírito do bom pastor que cuida das ovelhas. Eu devo estar na minha paróquia cuidando daquilo que hoje o apóstolo Paulo nos fez lembrar na segunda leitura de hoje. Na hora que ela foi proclamada, nos chamou a atenção de que o membro mais importante do corpo é aquele que mais fraco está. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são muito mais necessários do que se pensa.
por quando a gente lê isso, aí nós olhamos para Cristo no alto da cruz. E quais são os membros da igreja mais fracos? Aqueles que estão em pecado. E ele estava perseverante na cruz, com a sua paciência perseverante, a hipomoné de Cristo, porque ele devia sofrer todas as humilhações para pagar o último pecado da humanidade. E o último pecado foram os mais blasfemos. E nosso Senhor não desistiu de membro algum da sua igreja, a não ser que o próprio membro desistisse, como o caso de Judas Iscariotes. Pedro não desistiu e Jesus o perdoou. E foi o discípulo, a gente recorda que o discípulo mais amado é João, né? Mas eu fico imagine também com quanto amor Jesus olhou para Pedro para o confirmar na fé, depois que ele negou 3 vezes: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tá bom, Pedro, eu sei que tu me ama demais, eu sei que você dará a vida por mim, mas para que você me ame, eu preciso lhe dar uma tarefa na vida para você não desistir do amor. E essa tarefa que eu lhe dou porque a mente vazia é a oficina do diabo. E você não vai ficar na igreja somente descansando, ou somente passeando para lá e para cá, ou somente cuidando de uma comunidade, todo mundo lhe servindo, porque você é o chefe. Não, eu já lhe ensinei que você tem que tomar sua cruz de cada dia. Agora você vai ter que apacentar as minhas ovelhas. Então, amados irmãos e irmãs, primeiramente, estamos na família cristã dos apóstolos, e ela é a fonte do amor de Deus para a nossa família de sangue. E esta família espiritual, ela é infinitamente mais elevada do que a minha família de sangue. E aí eu recebo desta família espiritual a força, a graça para ser, lá na minha família de sangue, aquele sinal eficaz que recebemos nas graças dos sacramentos. Então eu venho buscar nesta família o fundamento para constituir aquilo que eu sou no meu cotidiano, no meu dia a dia. E é porque as pessoas pedem a referência desta família espiritual que a gente vai vendo voltar na vida das pessoas a coisa das tribos, né? A começar das modas que a gente vê, e uma cultura meio que tribal, né? Em tudo que se vê, que se veste, que se faz, e até na forma e nas relações entre as pessoas. E isto é uma forma pagã. Há um paganismo que o Papa Bento XVI chama de neopaganismo. O homem moderno, se ele não for religioso, ele não sobreviverá. O homem moderno, ele vai mergulhando na sua tristeza, e ele vai se ensimesmando e não vai encontrando sentido. E neste mergulho das suas misérias, ele vai acabar perecendo. E esse espírito de alegria, que é o amor de Deus, que é o mesmo espírito que nós comemoramos na festa, quando nós nos alimentamos do vinho sagrado, do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo espírito que move a comunidade, como São Paulo ele faz recordar nesta passagem aos Coríntios, amados irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus.
E este Espírito Santo de Deus, ele vai ordenando a vida. Aí quando a gente escuta versículos assim como a gente ouviu lá em Neemias: ide para vossas casas, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e reparti com aqueles que nada prepararam, pois esse dia é santo para o Senhor nosso Deus. Aí a gente, olha padre, está tendo um churrasquinho lá em Neemias, ele está orientando para fazer churrasco e tomar vinho doce. Ô filho de Deus, a cultura que a gente se encontra é a cultura judaica, e eles são obedientes a Deus, aos 10 mandamentos. Nas bodas de Caná não tinha ninguém cobiçando a mulher do outro, como nos bacanais de Herodes. 7 dias dura um casamento judaico. Eles bebem, se confraternizam, se alegram, como lá na festa. Só que eles são ordenados e obedientes a Deus. E a gente acabou de ouvir que a finalidade não era o churrasco nem a bebida, é repartir com aqueles que nada prepararam. Ou seja, se alguém está preocupado com o outro, eu estou numa festa, preocupado com a tua vida, eu não estou te abandonando, filho de Deus, a tua própria sorte, mas eu estou cuidando de ti. Este Espírito, amados, não está na festa do mundo. Essa festa, ela está na cultura dos judeus, que eram tementes aos 10 mandamentos, ou seja, tinham no coração a lei do Senhor Deus. A lei do Senhor Deus é perfeita. Acabamos de meditar também nos Salmos: vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. Seguramente nós ficamos numa festa com a comunidade ordenada. Agora o problema, amados, é que nós católicos estamos dentro deste castelo, subindo as moradas interiores, mas estamos na janelinha, curiando a vida de quem está no mundo, na fornicação, nos excessos, nas traições, na loucura, porque parece que lá é mais animado, aqui é mais triste. O que é que falta, irmãos e irmãs? Tomarmos posse da alegria do Espírito Santo de Deus e dizer: aqui dentro está em paz, e sem esta paz aqui dentro eu não tenho vida. E para que esta paz saia daqui de dentro, é só você cometer pecados mortais. Porém, a cultura que perdeu o senso de família e que vive nas tribos pagãs, atualmente, como a gente vai percebendo, desvirtuam a virtude, enaltecem os vícios e dizem que isto é alegria. Esta é a paz, a paz. Nestas conversas de consultórios que a gente escuta nas viagens no carro para as consultas médicas, na fila da manicure ou na fila do supermercado, a gente escuta as pessoas dizerem: eu fiz vasectomia porque já tenho não sei quantos filhos, cada um com a mulher, né? Meu Deus, que pena que você é tão sem virtude que não consegui ter uma esposa só e ter os filhos que você tem com uma só. Aí, para sanar o teu problema do tico e teco, aí tu teve que cortar os caninhos de dentro da uretra para ficar feito um potro.
um potro, né? Um potro sem razão, aí, cobrindo as fêmeas. E aí tu pensas que és cristão, porque tu vives as virtudes cíveis. Quais são as virtudes civis? Honesto, não matou, não roubou, né? Não chama palavrão, dá bom dia, boa tarde, boa noite, não deixa a torneira pingando, não deixa a toalha molhada em cima da cama. Aí tu pensas que isto é coisa de cristão. Ô Safulano, isto é coisa de gente minimamente educada. Minimamente educada. E educação, ela não é evangelização. Educação é um preceito que vem de família. Evangelização é você praticar muitas vezes violência contra o próprio corpo. Violência, como disse São João Batista, os violentos entrarão no reino dos céus. E aí, quem é o violento? É aquele que tem a mansidão no coração. E os santos, como São José Sanches, que teve as palmas dos pés arrancadas, e São João Maria Vianney, que quando chegava no quarto de Satanás o tentava, e ele deitava no chão para vencer as tentações. E um Santo Inácio de Loyola, que era seduzido pelas prostitutas, ele, vamos lá, e aí ele se lança no braseiro, pode vir, aqui está bem quentinho, né? É um São Francisco de Assis, que quando também seduzido por uma prostituta, se salta nos espinheiros, né? São pessoas que têm virtudes heróicas. Isto é fruto da alegria no Espírito do Senhor que está sobre cada um de nós e faz com que a gente seja muito mais do que educadinhos, muito mais, amados, do que esta coisa fofa que a gente vê nas redes sociais. Ou, para aumentar a plateia, vamos falar a linguagem dos animaizinhos, subindo de 2 em 2. Tinha até uma musiquinha antiga, né? Os animaizinhos subiram de 2 em 2, né? Vamos falar a linguagem dos animais. E vamos viver esta coisa educada dentro da igreja, cheio de respeito humano, uma força viva que realmente se converteu ao Evangelho, não usa do procedimento. E qual é o nome disso? Ganância, vil poder. E para conquistar seus lugares, você puxa o tapete e você faz aquilo que você faz na sua empresa, dentro da igreja, e copia um espírito que não é o espírito de Deus, é um espírito carnal, de poder, de ganância, dos vícios mais horríveis contra as famílias das virtudes que existe um vício para cada família de virtude. E aí nós vamos falando a linguagem dos espertinhos, porque, né, os espertos, eles vão ganhar o mundo, mas não foi esse mundo que Jesus pediu para a gente ir evangelizar. É um mundo que a gente vai, depois de se entender, ungido por Cristo. E aí ele veio sim para curar os cegos, dar vista aos cegos, para acalentar os oprimidos. E então esse sim verdadeiramente é o Espírito de Deus. Meio confusas as coisas, tempos modernos, as coisas estão meio que misturadas, as tintas. Para isso Jesus pediu que a gente deixe crescer o joio e o trigo, porque os anjos de Deus é eles quem vão ceifar e colher. Nós precisamos apenas aprender a conviver com os maus,
para que eu me santifique e conviver com esta realidade e pedir a Deus a fortaleza para que os bons, eles não pequem e não se tornem maus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.